Direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7. Está entrando no ar o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje é um dia muito especial. O Senhor ressurgiu, o Senhor ressuscitou, Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. Por isso eu te convido a vivenciar comigo esse momento de graça, de paz e de amor. Te convido a rezar comigo, a orar nesse momento. Nova, enfim, já podemos ver nova criação. É nova criação no meio de nós. É um tempo novo. Jesus ressuscitou para a nossa alegria, para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa salvação. Te convido nesse momento a você se colocar na presença de Deus, a agradecer, porque Jesus morreu por mim e por ti, para te salvar, para mostrar o caminho da graça. Por isso nos alegremos, hoje é dia de festa, vivemos a oitava da Páscoa, essa continuidade da ressurreição de Jesus. Que maravilha, povo de Deus, povo querido. Por isso sinta-se nesse momento esta paz e ao mesmo tempo esta alegria de um Cristo ressuscitado. E hoje eu quero trazer para todos nós uma formação muito especial. Vamos compreender o que é que significa a Páscoa. Não nesse sentido comercial que muitas vezes a mídia quer empurrar para nós, mas eu quero trazer a luz da dimensão teológica para nós que somos cristãos. É importante sabermos disso. A você que é catequista que nos ouve, a você que é pai para poder orientar o teu filho, a você que é professor de ensino religioso, ou você que quer aprender mais, aprofundar mais o teu conhecimento sobre o sentido real da fé. E vejam só que para nós vivemos um tempo de oitava da Páscoa. Liturgicamente isso significa que a Páscoa para nós é um prolongamento dessa graça da ressurreição de Jesus. E liturgicamente nós celebramos isso com fé, com alegria. Não precisamos mais desse jejum, não precisamos mais ficarmos tristes, porque o autor da vida nos deu vida e vida em plenitude, salvou-nos por meio da cruz e deu-nos a possibilidade de termos a graça da salvação na nossa vida. Por isso que quando nós falamos de Páscoa, historicamente falando, já existia uma Páscoa. Por exemplo, já existia a Páscoa dos judeus. A Páscoa judaica era para poder celebrar a libertação do povo hebreu das garras da mão do faraó do Egito. E era celebrado com muito fervor. Porém, eu quero trazer hoje, de modo bem particular, compreender não mais o sentido da Páscoa judaica, mas compreender o sentido da Páscoa do Senhor. Lembrando que, liturgicamente, todos os domingos, quando nós vamos na missa, nós estamos ali de fato vivenciando, presenciando essa dimensão em que nós celebramos a Páscoa do Senhor. Mas é nesse domingo que nós vivenciamos de modo profundo esse sentido da Páscoa.
Eu quero trazer hoje para você, de modo muito simples, a dimensão de Cristo e a vida nova. Jesus, para que você possa entender, teve uma vida antiga e uma vida nova. Explico de modo muito simples para que você entenda. A vida antiga de Cristo é quando ele veio para cumprir a vontade do Pai, se tornou servo, obediente, sofreu, padeceu, foi crucificado e morreu. Por isso que na ressurreição de Jesus, ele não vai passar mais pela cruz. Ele não vai mais estar como escravo. Agora Jesus tem uma vida gloriosa. Por isso que eu falava no encontro passado que esse projeto de Deus para a nossa salvação se dá em Jesus Cristo. Quando ele vem e esvazia-se de toda a sua condição divina, de toda a realeza, e se torna escravo, obediente. E vejam, se você pegar aí em Filipenses, a partir do capítulo 2, eu quero pegar essa palavra com você. Filipenses, a partir do capítulo 2, versículos do 6 ao 8. Aqui nós podemos perceber essa dimensão da antiga vida de Jesus, ou seja, o porquê que ele veio. Diz o autor sagrado: ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou. Veja que profundo isso. Tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu espaço como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso que Jesus, ele vivenciou em si, na sua humanidade, tudo que nós, seres humanos, também vivemos, com exceção do pecado. Em tudo Jesus vivenciou essa dimensão humana, na sua carne. Por isso que nós chamamos isso, com o termo teológico, de kenosis, ou seja, esse esvaziamento, esvaziar-se de si mesmo. É o caminho da obediência. Agora, como a ressurreição, a nossa humanidade está agora participando dessa dimensão da vida eterna também. Por isso que Páscoa é uma palavra do hebraico, Pessah, que significa passagem. Então, Páscoa significa passagem. E teologicamente falando, não é só quando a pessoa passa de uma ponte para o outro, de um lugar para o outro, não. É bem mais profundo. E essa dimensão da Páscoa se dá por 3 grandes momentos da nossa fé, da nossa salvação. Jesus venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, por conseguinte, Jesus também venceu o pecado. É importante sabermos essas 2 dimensões, e isso é atestado em nós por meio da ressurreição. Por isso que eu quero que você entenda, meus queridos, que a nossa fé nós não podemos levar numa brincadeira. Na Sexta-feira Santa nós tivemos que parar, meditar, olhar. Jesus estava morrendo por nós numa cruz. No Sábado Santo não era momento de celebrar nada, era um momento de silêncio. Vivenciar esse Cristo que morreu por nós. E aí, à noite, na vigília, nós vamos fazer essa celebração bonita, com vários momentos, e celebrar de fato a ressurreição de Jesus em nós.
E tudo isso Jesus tinha que passar por toda essa situação, porque é próprio do projeto de Deus para a nossa salvação. Para podermos falar de ressurreição, é importante nós também entendermos a dimensão da morte. Vejam só que a morte, na verdade, ela é uma punição por conta do pecado. Aí por isso que é importante nós termos um embasamento catequético para entendermos isso. Quando Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva, eles não passavam ou não passariam pela morte. Eles tinham esse dom da imortalidade, por graça e obra de Deus. Porém, o pecado que eles cometeram fez com que houvesse essa punição. Ou seja, a partir daquele momento que eles pecaram, romperam esta aliança com Deus, esta credibilidade com Deus. E quais foram as consequências desse pecado? O egoísmo, porque eles queriam tornar-se como Deus, a maldade, e principalmente a pior coisa que o pecado pode nos fazer, nos tornar escravos do mal. Por isso que uma pessoa, quando ela faz mal a alguém, ela está sendo escrava do pecado, escravo do mal. E a morte biológica, essa morte que todos nós iremos passar, é uma punição que Deus dá ao homem para que ele tome cuidado. Porque deixa eu falar uma coisa para você, meu querido ouvinte, que está aqui me escutando, ou que está aqui também ao vivo conosco pela live. Não tenhamos medo dessa morte biológica, porque todos nós iremos passar por ela. Mas tenhamos medo e façamos de tudo para não morrermos na vida eterna, na morte eterna. Porque aí não tem mais jeito. Por isso que quando nós olhamos para Jesus, e quando ele estava na cruz, quando ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, quando ele morre, a graça, a salvação entra para nós, na nossa vida, no nosso ser. Ele vence o pecado, ele vence a morte. Isso faz com que aconteça a vitória de Jesus sobre o pecado. Que bonito nós entendermos isso, minha gente. A obediência da morte de Jesus na cruz nos trouxe salvação. Por isso que Cristo, quando ele veio, ele cumpriu por meio da paixão, morte e ressurreição. Vejam só, essa dinâmica da obra salvífica. E toda a humanidade, repito novamente para que você entenda, toda a humanidade foi redimida, perdoada. Aí vem uma questão fundamental. Como é que eu preciso então vivenciar isso? Como é que eu entendo isso? Porque se Cristo veio e morreu por todos nós, então isso quer dizer que eu não preciso fazer mais nada. Estou garantido. Não, não é isso. E é aqui que eu quero que você entenda. Porque Jesus veio e morreu por todos. Todos nós temos a possibilidade da salvação em Jesus. Mas o que é que compete a nós? Aí vem o sentido. Nós devemos, meus queridos, prestem atenção nisso que eu estou falando. Devemos aplicar isso na nossa vida, através da missão que Deus nos dá. Agora tem uma coisa fundamental para que eu possa entender isso. A partir do momento que Cristo morreu por mim, e eu percebo isso, eu acolho isso na minha vida, eu preciso de um elemento fundamental. Aí é que está o problema que nem todos têm, que é exatamente a dimensão da fé.
Se eu não professar esse Jesus que morreu por mim, se eu não acreditar nisso, em vão será a minha fé. Por isso que quando Jesus fala dessa dimensão da fé, não é algo tão simples assim. Por isso que nós precisamos crer nessa ressurreição. Jesus ressuscitou de fato. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, tem uma passagem bonita que Paulo vai falar em 1 Coríntios. É tanto que essa passagem bíblica, ela é tão antiga e mais antiga do que os próprios evangelhos. Entendam isso, não é porque está na sequência lógica aqui da organização dos livros do Novo Testamento. Por isso que quando Paulo ele vai falar dessa dimensão bonita da fé, é para mostrar que nós devemos não mais buscar comprovações físicas, históricas, mas é através da fé que esse Jesus morreu e ressuscitou. Diz o autor sagrado em 1 Coríntios, capítulo 15. Pega aí a tua Bíblia e acompanha comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 12 adiante. Vejam só. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem algum dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação. Vazia também é a vossa fé. E o autor continua: acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus e ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados. Então, se eu não acredito nesta ressurreição, eu sinto muito em lhe informar, você está ainda nessa dimensão do pecado. E eu falo aqui, é para nós que professamos essa fé. Jesus, ele ressuscitou. E vejam aí, a partir do versículo 20, que Paulo vai dar essa ênfase com muita fé. Ele diz: mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio para um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Em outras palavras, se a morte veio por meio de Adão, em Jesus veio-nos a vida, veio a ressurreição. Por isso que agora, na liturgia, nós vamos ter muitas aparições de Jesus. E sabe por que Jesus vai aparecer aos seus apóstolos, aos discípulos? Porque a fé daqueles homens foram abaladas. Eles perderam a fé. A fé, ela foi sepultada com Jesus. Eles ficaram tristes, abatidos, abalados. Por isso que quando nós olhamos para a figura de Tomé, Tomé representa toda essa dimensão dessa igreja abalada pela morte de Jesus. Existe um termo na filosofia, o ceticismo, que é uma doutrina filosófica que tem por base a dúvida, a incerteza. Então, a incerteza invadiu o coração daqueles homens. Onde está? O Senhor morreu. É tanto que aquelas mulheres de manhã vão lá no túmulo. Mas que fé é essa? Porque Jesus sempre falou: no terceiro dia eu ressuscitarei. Por isso que quando Jesus ele se apresenta diante dos apóstolos, os discípulos de Emaús,
Quando eles estão reunidos, é para mostrar: eu ressuscitei. E aquele que acreditar em mim também ressuscitará. Todos nós iremos passar, meus queridos, por esta ressurreição no último dia. É fé. Quando eu creio, quando eu tenho fé nessa ressurreição, é como que Cristo, veja só que bonito isso, tocasse na minha alma. E a graça acontece. Você que está aí me acompanhando, se você tem fé na ressurreição, Cristo está tocando a tua alma agora, te dando esperança. Por isso que uma das orações mais profundas que você deve fazer todos os dias é aquela: meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Por isso que quando nós, na liturgia, cantamos, ou vibramos, ou dizemos aleluia, é uma junção de duas palavras bonitas. Halel, que significa louvor, e Yah, que significa Deus. Ou seja, quando nós dissemos aleluia, nós estamos louvando a Deus. Aleluia, Jesus ressuscitou. Glória a Deus, Jesus ressuscitou. É motivo da nossa alegria. Não há felicidade maior no mundo, minha gente, do que reconhecer que aqui é só uma passagem, aqui tudo é efêmero. Mesmo que o ser humano crie dentro de si essa ilusão. E é incrível porque o ser humano, e somente ele, é o único que tem a certeza que um dia vai morrer, mas que vive como se fosse eterno. Não olha para as coisas divinas, muitas vezes não liga para a sua salvação, mas não, nós que somos cristãos, temos que valorizar sim essa vida, porque é um dom de Deus, mas sobretudo nós temos que olhar para esse Cristo ressuscitado, e também nós, por meio da graça da ressurreição dele, podemos alcançar nele a salvação. Eu quero que essa mensagem tenha chegado ao teu coração, na tua vida, e que você acolha de modo muito profundo. E saiba que o sentido da Páscoa não é mais essa dimensão comercial, isso não existe, mas para nós que somos cristãos, significa essa passagem da morte para a vida. Jesus ressuscitou, aleluia, e isso nós devemos agradecer todos os dias. Nós temos a salvação para nós, e quando nós olhamos para o Cristo com fé, esperança e amor, nós cremos que também nós iremos ressuscitar com Ele. Você ouviu, direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7, o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Emmanuel,